Olá, a nossa videoaula será sobre lajes e vigas de concreto armado. Para começar, precisamos entender o que é concreto armado. É a denominação dada ao concreto devido ao fato de receber uma armadura metálica que é responsável em resistir os esforços de tração, e o concreto em si que resiste à compressão. Ou seja, é uma armadura metálica, geralmente de aço, revestida, preenchida com concreto armado, formando assim uma estrutura muito resistente que é utilizada em quase todo o mundo hoje em dia. Aqui a gente pode ver a armadura de aço pronta para receber a concretagem. Aqui desse lado temos uma laje e aqui a gente tem um pilar ou coluna. Aqui é o pilar e a coluna revestidos em forma já. Formas geralmente são de madeira, que são usadas para dar o formato e manter o material, o concreto, molhado, fresco, aqui dentro dessas formas. Aqui a gente tem uma laje, da mesma forma, em formas também, que são só laterais, que é o mesmo intuito, que é dar formato e não deixar vazarem. E aqui a gente tem as vigas, né, que aqui será aplicado o concreto. Aqui a gente pode ver a concretagem, que é feita de forma uniforme no intuito de deixar tudo do mesmo jeito. Aí são usados também vibradores, que são utensílios que permitem que o concreto se espalhe, não formando nenhum bolsão de ar, que pode vir atrapalhar a resistência do concreto seco. Aqui é o pilar depois de retirar das formas. A gente pode ver aqui nitidamente o formato aqui o que resta da forma, onde vazou. Isso depois pode ser lixado para manter a estrutura uniforme. Bom, o que são vigas e lajes? Aqui a gente tem uma estrutura de uma construção. Aqui a gente tem as lajes, as vigas, os pilares e as fundações. Abaixo está o solo. A função da estrutura é transmitir o peso da construção para o solo de forma que ele suporte. Então, a gente tem, em primeiro lugar, a laje, que recebe peso diretamente, transfere para a viga, que transfere para o pilar, que transfere para a fundação, que transfere para o solo. Como o concreto é utilizado em uma laje ou viga? As lajes e vigas quase sempre são feitas de concreto. Mas qual o tipo certo de concreto devo usar para preencher essa viga? Geralmente, o concreto mais indicado e utilizado é o concreto usinado, porque além de muito mais seguro que qualquer outro concreto, pois existe bem tanto a tração quanto a compressão, o concreto usinado é relativamente mais barato do que os outros que podem ser utilizados. Mas e como calculo o tanto certo de concreto para preencher uma viga ou uma laje? Bom, para calcular o quantos colocar de concreto em uma viga, você deve multiplicar a altura, comprimento e largura de sua viga. A partir daí você obtém o volume. Com esse volume você calcula o traço de concreto, que são suas proporções de cimento, areia, brita e água. Para calcular a laje é o mesmo processo da viga. Acha o volume e calcula o traço em seguida. Bom, agora eu vou falar sobre tração e compressão em lajes e vigas de concreto armado. O concreto armado, quando a peça é submetida a um carregamento, o concreto passa a ser comprimido em uma região e tracionado em outra. Como o concreto resiste muito bem à compressão e não tanto com a tração, nas zonas de tração são colocadas barras de aço que resistem bem. Portanto, a peça de concreto armado começa a trabalhar comprimida e tracionada nos locais previstos, quando carregada, né? E o concreto junto com o aço resistem à compressão e à tração que surgem devido a esse carregamento. Bom, agora o que é tração? Tração é basicamente uma força aplicada sobre um corpo numa direção perpendicular à sua superfície de corte e, num sentido tal que possivelmente provoque a sua ruptura, que no caso do concreto armado não é possível essa ruptura devido à sua resistência estabelecida pelo aço. Temos aqui uma estrutura de concreto armado e na parte azul barras de aço pertencentes ao concreto armado. E aqui, na parte em vermelho, temos a zona de tração, onde toda a tração dessa parte aqui está localizada aqui.
Bom, o que é a compressão? Compressão é uma redução de uma de suas dimensões, é um aumento da seção transversal neste mesmo eixo, mas só quando a deformação da peça nessa direção é permitida. Deve-se considerar que teoricamente seu volume mantenha-se constante, que no caso do concreto armado a compressão também é suportada, mas dessa vez pelo concreto, não mais pelo aço. Podemos ver na imagem aqui uma pequena parte de concreto armado, onde trabalhamos com a tração e a compressão. Na parte de cima uma zona de compressão e na parte de baixo a zona de tração. Muito obrigado e até a próxima.